Fala galera do nono ano, tudo bem? Olha só, estou aqui para revisar mais alguns conteúdos com vocês. No vídeo 1 eu revisei ali sobre a Primeira Guerra Mundial e agora eu vou revisar para vocês sobre a Revolução Russa. Então terão muitos detalhes aqui que a gente vai ter que falar, porque foi um movimento bem complexo que ocorreu ali no início do século XX, tá? Então já vou dar de dica de cara para você. Pega lá o seu livro, vai revisando junto comigo isso daqui, anota o que você não anotou e realiza as atividades que você não fez. É muito importante você fazer isso. Olha só, vamos começar então? Tranquilo? Senta direitinho aí e vamos lá. No ano ali de 1900, a gente vai ter uma mudança muito significativa no mundo. A gente está tendo ali o resquício da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo, e a gente teve uma mudança muito grande por conta da Revolução Industrial. Então, algumas potências europeias acabaram enriquecendo e ampliando seus poderes de uma maneira muito rápida, e outras nem tanto. A Rússia é um caso desses. Até ali 1860 aproximadamente, a Rússia ela não era industrializada. Ela vivia basicamente sobre um sistema feudal baseado em uma agricultura de subsistência e em um sistema de trabalho de servidão. Isso mesmo. Tanto que, olha só, em 1861 foi abolida a servidão na Rússia. As pessoas viviam sobre um sistema de servidão. A Rússia era um dos únicos países desse período que ainda tinha um sistema de governo absolutista. Ok? Aquele sistema que a gente estudou lá em Revolução Francesa, onde o rei ele tem o poder supremo sobre a sociedade, ele tem o poder absoluto. Lá ele chamava o rei de czar, tá? Então as monarquias elas eram hereditárias, tá? E vitalícias. Então a Rússia estava muito atrasada em relação às outras potências. Quando a gente tem ali o imperialismo, ali aproximadamente em 1880, a Rússia vai começar aos poucos se industrializar. Porém, ela não tinha capital para se industrializar e ela vai deixar então com que capital estrangeiro acabe entrando no seu território para poder ter as primeiras indústrias. E a gente sabe que esse processo de industrialização de um território acaba trazendo mudanças significativas para um determinado local, como por exemplo o êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão nas cidades. Você estudou lá em Revolução Francesa que em Revolução Industrial, que os primeiros anos dessa industrialização, eles são bem complicados para os trabalhadores, porque não existia uma legislação que regulamentasse esse trabalho. E esse mesmo modelo ocorreu na Rússia. As pessoas trabalhavam de 16 a 18 horas, mulheres, crianças trabalhavam também e não tinha nenhum auxílio quanto a acidente, doença, gravidez ou qualquer outro tipo de direito trabalhista. O que ocorre então? A gente tem uma mudança grande aí na sociedade russa, que é o surgimento de uma burguesia e desse proletariado, essas pessoas que trabalham nessas indústrias ali. Bom, em busca de melhorias de trabalho e de condições de vida, muitos sindicatos vão se formar ali na Rússia e vão começar a reivindicar melhores condições de trabalho. Só que esses sindicatos eles vão se espelhar e se influenciar pelos pensamentos marxistas. Isso, eles vão pegar lá o que Karl Marx falou e vão começar a tentar implantar isso nos seus sindicatos. Tranquilo? Olha só. Bom, falar dessa parte que você já entendendo esse contexto, a gente já vai direto ligar os pontos aqui. No ano ali de 1905, a gente tem um ano decisivo na Rússia. As pessoas cansadas do sistema de vida que estava lá e da situação precária, elas se reúnem, tá? E vão até na frente do palácio do governo entregar uma carta ao monarca reivindicando melhores condições de vida. O monarca vai simplesmente pegar o seu exército, os seus guardas e mandar que massacre aquelas pessoas. Sim, aquelas pessoas foram fuziladas pelos soldados do rei da época, né, do czar russo, e
era uma época de inverno e conta-se que assim, a neve deixava o chão tão branquinho, mas após elas serem massacradas, o sangue escorreu e aquilo ficou tão vermelho, tão cheio de sangue, que aquele domingo em que ocorreu aquele protesto em 1905 ficou conhecido como Domingo Sangrento. Bom, esse fato que ocorreu vai motivar outras pessoas para buscarem melhores condições de vida, principalmente esses trabalhadores dessas indústrias. E aí que a gente tem o surgimento de dois grupos muito importantes nesse período revolucionário, tá? Um são os bolcheviques, tá? Olha lá na sua apostila no livro, na página 183. Então a gente tem os bolcheviques, que eram a maioria, e eles eram favoráveis a uma revolução operária, que era tirar o czar e implantar a ditadura do proletariado, conforme Marx tinha falado nos seus escritos. E o outro grupo que surgiu eram os mencheviques, que eles queriam uma revolução mais branda, se aliando à nobreza e a essa burguesia. Eles queriam que o povo entrasse no poder através dos votos, ao contrário, né, dos bolcheviques, que queriam retirar totalmente o czar e, né, implantar um novo sistema de governo. Gravou até isso daí? Bom, eu preciso te lembrar que aconteceu a Primeira Guerra Mundial ali a partir de 1914, mas que em 1917, até por conta da falta de tecnologia, a Rússia não estava numa situação legal. E antes já havia uma insatisfação popular por conta de que a Rússia tinha perdido uma guerra, tá, contra o Japão, disputando a região ali da Manchúria, lá por conta do imperialismo. Então toda essa insatisfação popular por conta da derrota contra os japoneses e das percas nas batalhas na Primeira Guerra Mundial e do grande contingente de pessoas que estavam morrendo, a gente vai ver que a população vai se revoltar contra o czar. Nesse período, então, as pessoas vão começar a buscar e fazer protestos, até que vai chegar um momento em que a gente tem a Revolução de Outubro, que vai ser a Guerra Civil. Na Revolução de Outubro, o Trotsky, que era um amigo do Lenin lá, dos bolcheviques, ele vai organizar o Exército Vermelho, que vai lutar contra o exército do czar. Eles vão vencer o exército do czar, o czar vai ser capturado, depois o czar vai ser assassinado, assim como toda a sua família, e entra um novo sistema de governo agora. Então a Revolução Russa ela foi bem violenta mesmo. Bom, depois ali que a gente tem a retirada do czar, o assassinato da família Romanov, que era a família do monarca russo, a gente vai ter a implantação do socialismo como sistema de governo. Esses revolucionários, eles vão pegar então aquelas empresas e agora elas passam a ser parte do Estado. As propriedades passam a ser parte do Estado e a gente tem a implantação do socialismo lá, ok? Por vários tempos ali. Em 1921 você tem que guardar ali que é quando termina a Guerra Civil, né? E em 1922, depois da tomada do poder dos revolucionários, a gente tem a criação ali da República Socialista Soviéticas, a URSS. Então eu sei que eu falei de forma bem resumida aqui para você, mas vai olhando lá no seu material e para a revisão de Revolução Russa era isso que eu tinha para te falar. Tranquilo? Beleza? Obrigado, até a próxima!